Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Embora esses vídeos basicamente tratem da relação psiquiatra e paciente, psiquiatra e psicopatologia, psiquiatria e maneiras de desempenhá-la, mas eu sou psicodramatista. O fato de ser psicodramatista, ou seja, de ter uma formação em psicodrama, molda minha visão, molda a minha maneira de relacionar-me com todas as pessoas em volta de mim e principalmente com as pessoas que me procuram como paciente. Há pessoas que me procuram como psicoterapeuta, mas há muitas pessoas que me procuram como psiquiatra. E por ser psicodramatista, sempre quando eu estou atendendo, como eu costumo brincar, na realidade, sempre há dois papéis atendendo, há duas personagens atendendo o paciente. O psiquiatra clínico, que é a quem a pessoa veio procurar, e o psicodramatista, que fica aqui ao meu lado, quando eu estou atendendo como psiquiatra, dando a visão psicodramática da relação entre dois papéis que ali estão. E como é que eu vejo como psicodramatista a relação psiquiatra-paciente? Em primeiro lugar, se nós fôssemos colocar em termos psicodramáticos, nós diríamos que a relação psiquiatra-paciente é uma relação complementar assimétrica. O que é que isso significa? Nós dois entramos em relação, num contato, mas são complementares, ou seja, o psiquiatra só existe porque tem seu papel complementar que é o paciente. Um psiquiatra sem paciente, ele não é o psiquiatra clínico, ele precisa da existência do paciente para ser psiquiatra, do mesmo jeito que eu só posso ser psiquiatra de quem se torna meu paciente. Isso é um fato tão verdadeiro que é muito difícil, em geral, para todos os médicos serem médicos de outros médicos. Por quê? Porque ninguém consegue ser médico de outro médico. Você só pode ser médico de paciente. E nós, como médicos, nós temos muita dificuldade de sair do nosso papel profissional de médico e entrarmos no papel de paciente. Ao fazer isso, ou ao não fazer isto, o médico, quando vai à consulta com outro colega, como eu costumo brincar, quando dois médicos se juntam, pode ser uma junta médica, mas jamais será uma consulta médica. Por quê? O que é papel de paciente e o que é papel de médico? O médico detém um saber que ele aprende. Ele está à espera da demanda do paciente. Ele devolve a demanda do paciente como um saber específico, seja através da fala, seja através de uma intervenção manual, seja através de uma intervenção instrumental. O paciente é aquele que traz uma demanda, é aquele que tem uma queixa, aquele que tem uma dúvida, aquele que quer saber o que tem. O médico detém um saber genérico, ele não conhece especificamente a questão do paciente. O paciente tem um saber específico, embora vago, que é sobre ele próprio. Quando nós juntamos as duas coisas, existe uma consulta médico e paciente. Então, quando um psicodramatista olha a relação médico-psiquiatra ou psiquiatra-paciente, ele está vendo uma pessoa no papel de psiquiatra, ou seja, aquele que tem uma formação específica sobre um saber que é geral, sobre o funcionamento da mente do ponto de vista do mau funcionamento da mente. E tem uma pessoa que tem uma queixa, tem uma história, que traz uma história com uma queixa. Essa pessoa essa personagem que traz uma história com uma queixa, ela está no papel de paciente. O que é característico do paciente? É a dúvida. O que é característico do médico? É a interrogação, é outro tipo de dúvida. É o que significa essa dúvida do paciente? Enquanto que o paciente tem uma dúvida que é dolorosa para ele, o que é que eu tenho? A dúvida do médico é, o que eu vou descobrir aqui?
Então, esses dois papéis que traduzem histórias diferentes, saberes diferentes, ao se juntarem numa relação médico-paciente, no caso específico psiquiatra-paciente, podem compor uma consulta. Portanto, do ponto de vista, falando como psicodramatista, o paciente detém um saber, o médico detém outro saber. A junção desses dois saberes é que pode produzir uma consulta, ou seja, pode reproduzir um resultado bom para aquele que procurou, que no caso é o paciente. É importante, eu estou frisando dessa forma, porque a relação médico-paciente sempre existe um jogo de palavras que eu gosto de repetir, eu acho que eu já usei aqui em outras vezes, eu vou voltar a repetir. Um paciente, ele vem ao médico, ele não deveria estar sujeito ao tratamento. Ele deveria ser sujeito de seu próprio tratamento. Isso significa ter noção do que ele tem. Significa ter clareza do que ele tem. Então, qual é a função em geral do psiquiatra? Uma função básica do psiquiatra. Devo pegar a dúvida do paciente, misturar com o saber próprio que o psiquiatra tem e devolver para o paciente para dar alguma inteligibilidade para o que ele sente. Uma pessoa que chega, toda palavra, eu costumo dizer que as palavras são palavras caixas. Eu nunca sei o que a palavra significa, a não ser que a pessoa descreva para mim. Por exemplo, eu estou ansioso. O paciente pode chegar e dizer, eu estou ansioso. Eu vou perguntar a ele, geralmente eu faço esse gesto, né? Vou imaginar que a palavra ansiedade está dentro, é o nome de uma caixa. Vamos pegar essa caixa, abrir essa caixa e olhar dentro. O que tem dentro dessa palavra, dessa caixa, que o nome da caixa é ansiedade? Aí o paciente pode trazer. Ele pode trazer queixas corporais, pode trazer queixas mentais, ele pode trazer queixas comportamentais, ele pode trazer observações. Ao fazer isso, ele está me dando subsídios, ele está me dando, para inclusive dizer para ele, não, o que você está chamando de ansiedade provavelmente não é ansiedade. Talvez seja um quadro de hipomania que está deixando você hiperativo. Por quê? Porque as pessoas tendem a repetir as palavras sem entender os conceitos que elas envolvem. Como o conceito pertence à área técnica, as pessoas repetem as palavras, mas eu, como profissional, eu não tenho noção clara se o paciente, ao trazer a palavra, ele está trazendo junto com o conceito que eu entendo dela. E se nós dois conversarmos, ele estará usando a palavra ansiedade num contexto, eu estaria usando a palavra ansiedade no outro contexto, e nós dois não vamos nos encaixar. Então, uma das funções do psiquiatra é pegar esse saber próprio do paciente, que é, qual é o saber? É a história dele. Ele detém uma história, ele é dono da história, lembrando a peça teatral de João Falcão. Ele é dono da história. Como dono da história, ele nos oferta uma história. Nós, como profissionais, nós temos que traduzir essa história em termos médicos, dentro do nosso contexto de saber, do saber médico, mas é importante que nós devolvamos à pessoa para saber se a pessoa compreende e faz sentido para ela. Que, aliás, é uma expressão que geralmente eu pergunto. Isso que eu estou dizendo faz sentido para você? Por que eu acho que é importante fazer essa pergunta? Porque eu posso estar viajando na maionese. Eu posso estar, do mesmo jeito que o paciente me deu uma forma de ver as coisas, eu posso estar devolvendo o outro e estar viajando na maionese. Eu preciso do balizamento do paciente. É nesse aspecto que o psicodrama me ajuda. É de que a todo tempo, o psiquiatra e o paciente, eles caminham juntos numa mesma estrada. Eu me lembrei agora de uma música de Renato Teixeira, né? Cantada por Xangai.
O médico e o paciente, o psiquiatra e o paciente, a informação é uma história que é escutada por um, ele decompõe essa história dentro do saber médico, devolve para o paciente, esse paciente reconstrói isso, é isso, talvez não seja, eu volto aqui e nós dois estamos razoavelmente no mesmo diapasão. É nesse aspecto que ser psicodramatista sempre me ajuda. Do mesmo jeito que quando eu atendo uma pessoa que vem me procurar como psicodramatista, o psiquiatra ele fica de stand-by. Meu papel principal naquele momento é ser psicoterapeuta, mas o psiquiatra está aqui. No caso do teor principal dessa conversa nossa aqui, que é o papel de psiquiatra, a possibilidade ou ter clareza de que a nossa relação é mútua, a nossa relação depende dos dois, que a nossa relação, o paciente não é passivo em relação ao seu tratamento, e aí voltando àquele jogo de palavras que eu iniciei e não completei. O paciente não deveria ser só sujeito ao tratamento, no sentido passivo da história, mas ele deveria ser sujeito do seu tratamento. Em que sentido? Ele que vai decidir o tratamento? Não, mas ele precisa saber o que ele vai acontecer com ele. Ele não tem sentido eu deixar nas mãos dele uma escolha técnica, mas eu posso colocar para ele todas as escolhas possíveis, com todas as informações necessárias, para que ele faça a melhor escolha no ponto de vista dele e eu possa ponderar. Ou seja, é sempre importante a gente pensar que relação complementar significa os dois se fertilizam mutuamente, professor e aluno. Não é uma via única, assim, em que o saber desce e cai aqui. Absolutamente. A pergunta do aluno faz com que o professor pense. Do mesmo jeito que a pergunta ou a dúvida do paciente faz com que o médico pense. Essa relação é assimétrica porque um está e o outro chega. Eu estou no consultório e alguém vem me buscar, portanto não são simétricas. É médico e paciente, é psiquiatra e paciente, é professor e aluno. Mas são complementares. Ou seja, um está sempre fertilizando o outro. Em um determinado momento que o paciente, e eventualmente isso pode acontecer, o paciente diz, não, Antônio Carlos, doutor, Tom, seja lá como ele me chame, e diga, não é assim não, acho que você não entendeu direito, é assim. Ao fazer isso, ele está ocupando um papel de esclarecer para mim o ponto de vista dele. Ao devolver para ele isso, eu volto a ocupar o meu papel. Essa possibilidade de alternância de papéis, em que os papéis não estão previamente, está claramente definido quem é psiquiatra e quem é paciente. Mas os dois necessitam-se mutuamente. Os dois precisam da história mútua. O dono da história é um. O outro vai dar a ele uma versão da história medicalizada. Mas o paciente precisa entender qual é a vertente que o médico está fazendo. Eu espero que não haja sido muito confuso o que eu disse hoje, não. Essencialmente é dizer que nós estamos tratando de uma relação complementar. Médico e paciente, os dois juntos, quando se fertilizam mutuamente, é que promovem um tratamento adequado. Tchau.